Amém? Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, estamos aqui querendo ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Nos conduz, Senhor, à Tua vontade, pelos ensinamentos da Tua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra, a suprir, Senhor, o ouro que tem na Tua palavra, para que nós possamos ser ricos, não de riquezas terrenas, mas de uma riqueza celestial. Senhor, nos ajuda esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amós, capítulo 1, versículo 1 e o 2. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoá, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor bramará de Sião e proferirá sua voz de Jerusalém. E as habitações dos pastores lamentarão, e o cume do Carmelo secará. Até aí, irmãos, vamos para se sentar. Glória a Glória a Deus. Deus. Irmãos, para que a gente possa entender o livro de Amós, eu trouxe aqui uma introdução ao livro de Amós. Nós temos que entender quem é Amós, o que é que Amós fazia e por que Deus chamou este homem, né, para ser profeta. O livro de Amós é um texto do Antigo Testamento. Ele traz uma mensagem forte sobre a importância da justiça social. O que é justiça social? Fazer o que é reto para corrigir injustiça, viver em retidão, Glória a Deus. e da verdadeira adoração a Deus. O autor do livro é o profeta Amós, um homem simples do campo que foi escolhido para anunciar os planos de Deus. Então, Amós era um homem do campo, normal, tranquilo, mas Deus chamou este homem para anunciar uma mensagem ao povo de Israel. Contexto histórico. O livro foi escrito por volta de 760 a.C. Nesta época, o povo de Israel estava rico, mas a riqueza estava nas mãos de poucos. Os ricos exploravam os pobres, roubavam os necessitados e não tinha amor ao próximo. Nós podemos até entender um pouco porque Amós foi chamado por Deus, né? Olha como é que estava Israel. Ó, era rica, ó, mas essa riqueza era distribuída por poucos, né? Os ricos exploravam os pobres, roubavam os necessitados e não tinha amor ao próximo. O segundo mandamento que Jesus Cristo nos dá, né? Amor ao próximo, né? E aqui o povo de Israel negou isso, né? Então temos um direcionamento porque Amós foi levantado um profeta para profetizar sobre a terra de Israel, né? E vamos começar, irmãos, ó. Amós capítulo 1, versículo 1. A palavra de Amós. Quem era Amós? Ele não era um padre ou um líder religioso, não. Ele cuidava de ovelhas, tá? E colhia figos. Amós foi um profeta levantado por Deus. Então, um simples homem. Ele cuidava das suas ovelhas, ele colhia figos, né? Seu nome significa em hebraico carregador. O nome Amós significa em hebraico, ó, carregador, ou aquele que leva um fardo. Ele recebeu de Deus uma mensagem pesada de juízo contra Israel. Por isso que é o nome dele, Amós, ó, carregador, ó, aquele que leva um fardo. Porque Deus ia usar este homem para levar uma mensagem pesada ao povo de Israel. O profeta não vinha, a profecia não vinha da opinião de Amós, mas era uma mensagem que Deus colocou sobre ele.
Então, irmãos, todo profeta a qual Deus levanta, um homem de Deus, a mensagem não provém dele, mas sim Deus deu aquela mensagem para aquele homem levar, né? A mensagem que provém de um homem não presta, irmãos. Não presta, não provém de Deus. Mas quando Deus dá a mensagem ao homem, a mensagem não é dele, é Deus que manda aquele homem profetizar. Que estavam entre os pastores de Tecoá. Tecoá era uma pequena cidade do sul de Jerusalém, no reino de Judá. Amós não era sacerdote nem profeta. Ele trabalhava como pastor de ovelhas. A função de Amós era pastorear ovelhas. E também cultivava sicômoro. Sicômoro era uma árvore, né? É uma espécie de figueira comum no Oriente Médio. Havia muitas dessas árvores naquele lugar, né? Na Bíblia, é conhecida por sua madeira resistente e por produzir figos que servem de alimento aos pobres. Sicômoro é uma árvore resistente, a madeira boa, e esta árvore servia de alimento para os pobres. Era um figo, um alimento para aqueles necessitados, né? E nós lembramos de quem? De Zaqueu, irmãos. Zaqueu subiu em um sicômoro. Glória a Deus. Uma árvore chamada sicômoro. Lembramos dele. Ele subiu no sicômoro para ver o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma árvore que produz figos, né? Deus escolhe um homem simples do campo para anunciar a sua palavra às nações. Deus não depende de posição social, posição social do homem para usá-lo. Verdade. Então, irmãos, vendo o chamado de Amós, nós vemos que este homem era um homem simples do campo, trabalhando sempre ali na sua lavoura, cuidando das suas ovelhas, mas Deus viu algo neste homem e chama Amós para um trabalho grande, que era exortar Israel, um povo que já estava se afastando do caminho do Senhor, né? Devido ao quê? A riqueza, irmãos. A riqueza daquele povo fez eles se afastarem de Deus. E Amós foi chamado por Deus, capacitado por Deus para ir lá, profetizar contra aquele povo. Um povo de coração duro, irmãos. Sim. As quais viu a respeito de Israel. A expressão viu indica revelação profética ou divina. Esta palavra, irmão, no Antigo Testamento, na linguagem dos profetas, significa receber uma visão ou mensagem diretamente de Deus. Essa palavra viu significa isso. Para os profetas era ver uma visão ou ouvir uma mensagem de Deus. Os profetas frequentemente recebiam mensagens por meio de visões, sonhos ou comunicação direta com Deus. A mensagem para o homem de Deus naquela época, Deus falava através de quê? Visão, sonho, ou diretamente ele falava com o seu servo. Nós lembramos de quem? Ananias. Quando estava na sua casa orando, e Deus falou com ele diretamente. Para quê? Para ir lá orar por Saulo, que estava 3 dias cegos. Né? Então Deus chama aquele homem diretamente, ele ouve a voz de Deus, e ele se levanta e vai lá, botar a mão em Saulo para curar da visão, né? Para que ele receber o Espírito Santo. Amém. E Amós recebe esta revelação de Deus. Para quê? A respeito de Israel. A revelação que Amós recebe era para quê? A respeito do povo de Deus. Mostra que a principal mensagem era direta ao reino do norte, Israel. Embora Amós fosse de Judá,
Deus envia advertência ao povo que se afasta dele, mesmo quando vive em prosperidade. Irmãos, aqui abre uma aspa para nós, que nem sempre a prosperidade provém de Deus, irmãos. Verdade. Nem sempre a prosperidade quer dizer que aquele homem, aquela mulher é de Deus. Não, irmãos. Né? Aqui nós temos um exemplo claro, porque Deus adverte o seu povo, porque o povo esqueceu de Deus por causa da prosperidade física, irmãos. É bem melhor você ter prosperidade espiritual do que muitas vezes você ter física e você esquecer do abençoador. Verdade. E o que aconteceu aqui neste livro de Amós é principalmente isso. O povo esquece de Deus porque estava próspero. Vamos ver essa agora. Nos dias de Uzias, rei de Judá. Uzias reinou em Judá durante um período de crescimento econômico e militar. O reino de Judá estava rico em termos de dinheiro, riquezas e em termos de exército, de homens para lutar, né? Então era uma nação que estava bem, né? Quem pudesse vir, eles tinham homens para lutar, tinha riqueza à vontade, né? Agora o que acontece? Isso ajuda a entender a profecia historicamente. Já temos um laço porque Deus mandou Amós profetizar. Apesar da prosperidade externa, havia problemas espirituais sérios no povo de Deus. Então, irmãos, nem toda prosperidade provém de Deus. Nem tudo que você possa ter brilhos aos olhos provém de Deus, irmãos. Nós temos que ficar muito atento com isso, irmãos. Verdade. É bem melhor você ter uma vida com Deus, com falta de alguma coisa, com a necessidade daquilo, né? É bem melhor do que você ser farto e não ter a presença de Deus. Então aqui, irmãos, nós começamos a ver que havia problemas no povo de Israel. Sucesso material não significa aprovação espiritual de Deus. Não é muitas vezes não é aprovação espiritual de Deus. Então nós devemos abrir bem nossos olhos. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, Jeroboão II também governou em uma época de grande prosperidade. Olha como esse povo estava, próspero. O reino de Israel estava rico. Agora, mas havia idolatria entre o povo de Deus. Injustiça social. Não era repartido para todos. Opressão aos pobres. Corrupção religiosa. Aparentemente o povo estava bem, rico, próspero, né? Exércitos fortes. Mas internamente, como estava, idolatria, algo que Deus abomina. Aquele povo se prostrou à idolatria. Injustiça social, não repartia o alimento com o próximo, não abençoava o próximo, opressão aos pobres, as pessoas passando fome, eles faziam passar mais fome, corrupção religiosa, né? Eram vendidos, aqueles homens de Deus, supostos homens de Deus, eram vendidos por dinheiro. Grande parte do livro de Amós denuncia exatamente esses pecados. Deus observa não apenas o culto religioso, mas também a justiça, a honestidade e o tratamento dado ao próximo. Verdade. Irmãos, não adianta você estar aqui dentro, adorando a Deus, cantando hinos, expressando a sua oração, ouvindo a palavra,
se a sua vida não expressa justiça, honestidade, tratamento ao próximo, amar o seu irmão, se preocupar com aqueles que estão doentes, né? Ajudar, estender a mão, ser honesto no que você faz, no seu dia a dia, né? Ter justiça em tudo que você faz, andar correto, certo. Não adianta, irmãos. Por quê? Porque Deus vê tudo, irmão. Não adianta quem está no maior culto, alegres, cantando, chorando, e por dentro está a corrupção. O irmão não ama o outro. O irmão está precisando de uma necessidade, o irmão não está nem aí. O irmão é desonesto, não anda reto nos caminhos do Senhor. Não adianta, que Deus vê tudo. E era isso que estava acontecendo no povo de Israel. Tudo bem, tudo bonito, cheio de dinheiro, cheio de fama, mas lá dentro tinha corrupção, irmãos. E é por isso que Deus levanta um homem simples do campo para ir advertir o povo de Israel. Mostrar o erro, mostrar onde foi que eles caíram. Amós avisou que Deus odeia a hipocrisia religiosa. É mentira, irmãos. É eu ser uma coisa, eu mostrar uma coisa e não ser. Né? Não? Eu sou um homem de Deus. Depois você chega ali e fica sabendo, rapaz, aquele homem ali fez isso o quê? Né? Eu mostro uma coisa, mas não sou. Amós avisou que Deus odeia isso. É você ser um mentiroso. O povo ia ao templo fazer festas e dar ofertas. Olha como o povo estava. Mas tratava mal as pessoas no dia a dia. Não amava. Não queria saber de ninguém. Mas no dia do templo eu estava lá. Eu estava nos cultos, eu estava ofertando, eu estava cantando, eu estava louvando. Mas no dia a dia eu sou um bicho. Não trato bem o meu irmão. Não estou nem aí para ninguém. Vivo de acordo com a minha vontade. Mas tratava mal as pessoas no dia a dia. Amós ensinou que o culto a Deus, que é o culto que Deus ama, é aquele acompanhado de justiça e bondade. O culto que Deus ama, que Deus permanece, que Deus está, tem que haver justiça e bondade, irmãos. Isso não pode sair de nossas vidas, irmãos. Temos que ser justos, retos diante do Senhor. Temos que estender a nossa mão na necessidade do nosso irmão. O seu vizinho, que vocês devem, sabendo o que está passando necessidade, você tem que, o que é que está acontecendo aí? Aqui, pague sua água, pague sua luz. Não tem problema não. Você tem que esbanjar Jesus Cristo, irmãos. Não é que você vai sair dando dinheiro a todo mundo, não, irmãos. Mas uma necessidade que você ganha de uma pessoa que você pode ajudar, estenda sua mão e ajude. Isso agrada a Deus. Seja reto no seu dia a dia, na sua vida, né? Mostre quem está com você, quem é que lhe conduz. E era isso que o povo de Israel abandonou, irmãos. Não estava nem aí para os pobres, os necessitados, as viúvas, os estrangeiros. Estava nem aí, o negócio é me enriquecer. Eram injustos, eram mentirosos, não praticavam justiça. E Amós é levantado por Deus para advertir este povo. 2 anos antes do terremoto. Este terremoto foi tão marcante que ficou conhecido na memória nacional de Israel. Também na memória em Zacarias 14:5, que fala sobre esse terremoto. Por que isso é importante? Porque esse terremoto é um fato importante. Mostra que a profecia foi dada antes de um grande acontecimento de juízo. Deus advertiu o povo com advertências. Antes do juízo, Deus costuma enviar advertências e oportunidade de arrependimento. Amós não estava só ali, irmãos, para condenar aquele povo. Sim, que ele tinha que mostrar o erro do povo, mas Amós também era um veículo de arrependimento para aquele povo, irmãos.
Amós era conduzido por Deus para levar aquele povo ao arrependimento. Era isso que Deus estava querendo. Errou, sim, errou. Praticou coisas erradas, sim, praticou. Mas Deus queria que eles se arrependessem. Por isso que Deus adverte. Antes de fazer o acontecimento e de a palavra de Deus se cumprir, ele vai, manda o seu profeta para advertir aquele povo. Se conserta, vê o que está errado, coloca tudo no lugar, porque Deus vai descer a mão neste lugar. Então, o fato maior que Deus quer, irmãos, é que aquele povo fizesse, era se prostrasse diante dele em arrependimento, olhasse para dentro deles e detectasse o erro e arrancasse dentro deles, né? Limpasse o seu coração, a sua mente e se arrependesse dos seus fatos. Era isso que Deus queria que esse povo fizesse. Hoje, irmãos, vivemos em um tempo que o arrependimento não é mais necessário. As igrejas não pregam mais arrependimento. As igrejas não levam as pessoas a analisar, eu estou errado, eu errei, estou em pecado, eu não posso estar assim porque eu sou um servo de Deus. Eu tenho que me arrepender. As igrejas não tocam mais na ferida, irmãos. E as pessoas estão de qualquer jeito, fazendo isso, fazendo aquilo, achando bom, legal. E Deus está de olho. Deus está de olho. Veja bem, Israel era próspero, rico, cheio de bens, o exército de homens à vontade. Mas dentro, irmãos, a corrupção estava ativa, corroendo, irmãos, corroendo o povo de Israel. E Deus ali, enxerga aquilo e manda Amós advertir aquele povo. Se conserta. E um sinal, irmãos, da mão de Deus vindo sobre aquele povo foi esse terremoto, a qual abalou aquela nação. Mas Deus, bem antes, 2 anos antes, adverte o povo, se conserta. Agora vamos entrar no versículo 2, irmãos. E ele disse, Amós começa agora a transmitir diretamente a mensagem recebida de Deus. Não é apenas uma introdução à história, não. O profeta passa a anunciar o conteúdo da revelação divina. O verdadeiro profeta fala aquilo que Deus lhe ordena, não suas próprias opiniões. Hoje estamos em um tempo que as pessoas estão falando as suas próprias opiniões. Esquece, irmãos, que Deus chamou para profetizar o que é certo. Deus chamou para advertir, para conserto. Deus chama o seu povo para conserto. E Amós começa a profetizar sobre isso. E o que é que ele profetiza? O Senhor bramará de Sião. Bramará significa rugir ou emitir um som forte, estrondoso. Olha o que Deus iria fazer, iria rugir, emitir um som forte, estrondoso. Uma figura de linguagem que compara Deus com um leão. Na Bíblia, bramar ou rugir anuncia autoridade. Aleluia. Então Deus ia rugir com autoridade, poder. Deus ia rugir com todo o seu poder. Juízo iminente. Sião refere-se ao monte onde estava Jerusalém. Olha para onde Deus iria rugir. Centro da adoração ao Senhor. Deus está saindo em juízo contra as nações e contra Israel. Assim como o rugido do leão faz os animais tremerem, a voz de Deus faz as nações estremecerem. Então Deus manda, quando Amós fala que Deus ia sair para rugir sobre Sião, ele está falando, se prepara. Se prepara que Deus vai fazer estremecer a nação. E proferirá sua voz de Jerusalém.
Proferir significa declarar, pronunciar ou expressar palavras em voz alta. Jerusalém é apresentado como o lugar de onde parte a palavra de Deus. O lugar, a habitação de Deus, é o povo de Deus, né? Isso mostra que o Senhor continua sendo o verdadeiro rei sobre toda a terra. Quando Deus fala, ninguém pode ignorar sua voz sem consequências. Então Deus iria pronunciar sobre a nação de Israel e sobre os vizinhos, né? E ninguém iria suportar o que Deus iria fazer. E as habitações dos pastores lamentarão. O que é que Amós quer dizer com isso? Os pastores representam as áreas de alimentação do rebanho, né? As colheitas, né? Tudo que aquele povo tinha plantado, os pastores inclinam para isso. O que é que o pastor faz com a ovelha? Ele leva para pastos verdejantes, para a ovelha se alimentar, beber água fresca. Após aquele período ele volta com a ovelha para o aprisco. Não? Então essa imagem de essa palavra, os pastores, representa o quê? As áreas de alimentação do rebanho. Lamentarão significa expressão de dor, tristeza ou confissão diretamente a Deus, com um coração sincero e quebrantado. Para um pastor como Amós, esta imagem era muito forte, porque Amós sobrevivia dos pastos, irmãos. Sobrevivia do plantio, da colheita. Então aquele homem era um homem do campo. Se o campo secasse, se as árvores não dessem fruto, aquele homem estava perdido, né? Para um pastor como Amós, esta imagem era muito forte. Sem pasto, o rebanho sofre e morre. E o juízo de Deus afetará a prosperidade da terra. O que foi que aconteceu? Israel estava rico, né, próspero, e Deus iria mexer em quê? Na prosperidade daquele povo. Por quê? Porque aquele povo estava rico, próximo, e esqueceu de Deus. Aquele povo permitiu adoração a outros ídolos. Aquele povo não tinha amor ao seu irmão. Eles pisavam nos pobres. Então Deus disse o quê? Eu vou mexer na sua prosperidade. Eu vou acabar com a sua prosperidade. Então essa imagem, irmãos, as habitações dos pastores lamentarão. Para aquele que sobrevive disso, era uma imagem fortíssima. Ele ia perder o seu sustento. Ele ia perder o alimento das ovelhas. E o cume do Carmelo secará. O Monte Carmelo era famoso por sua fertilidade e vegetação abundante. Era uma imagem de prosperidade, a qual Deus deu àquele povo, né? Tinha muita vegetação abundante naquele lugar. Se até o Carmelo secasse, significa um juízo extraordinário. O que é que significa? Que o poder de Deus agindo além das regras naturais. Que Deus iria mexer além daquilo tudo, irmãos, a qual ele ia descer a mão sobre Israel. Nada iria segurar a mão de Deus, nada iria segurar o juízo de Deus que iria trazer sobre aquele lugar. Até o Carmelo, que mostrava prosperidade em termos de vegetação abundante, iria secar. Então, o julgamento divino alcançará até os lugares mais férteis e aparentemente seguro. Então Deus iria descer com sua mão forte sobre aquele povo. E até aqueles lugares que pareciam que não iriam tocar, seriam tocados. Irmãos, o que é que nós podemos tirar destes dois versículos para os dias de hoje, irmãos? Para a nossa vida,
para a comunhão da igreja. O que é que nós podemos tirar? Irmãos, nós devemos ficar bem atentos, porque nem toda prosperidade que brilha diante de nossos olhos provém de Deus, irmãos. Provém de Deus, nem todas, irmãos. Não podemos deixar o nosso coração ser invadido pelas intenções deste mundo, irmãos. Pela riqueza, pela fama. Não, irmãos. Devemos, em primeiro lugar, amar a Deus. Devemos entregar a nossa vida completamente a Ele, porque Ele é o Deus da prosperidade, irmão. Glória a Deus. É Deus que faz prosperar o pobre, irmão. É Deus que sustenta o seu santo, o seu servo, a sua serva. O que Ele fala no Pai Nosso? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então Deus, irmãos, Ele nos alimentará a cada dia. Não podemos, irmãos, deixar a prosperidade entrar em nosso coração e tirar a presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Israel. Por isso que Deus levanta Amós, para advertir aquele povo, devido à prosperidade brilhar diante deles, eles esqueceram de Deus. E, irmãos, nós sabemos quando a pessoa se esquece de Deus, tudo agora é normal, tudo agora é beleza, porque o princípio foi perdido, o direcionamento correto foi perdido. Agora se lançamos a qualquer coisa, irmãos. Então devemos, irmãos, abrir bem os nossos olhos. A prosperidade tem que prover de Deus. Verdade. Se nós temos um carro, temos uma moto, temos uma bela casa, isso não invade o nosso coração. Se eu tenho uma oportunidade de ter um carro do ano, eu vou ter um carro do ano tranquilo, mas este carro não entra no meu coração. Se eu tenho uma poupança com uma boa quantia guardada, é um dinheiro que está lá para a necessidade, mas ela não invade aqui, não tira a presença de Deus no meu coração, não me empata de adorar ao Senhor com todo o meu coração. Verdade, Deus. Irmãos, nós devemos buscar a Deus acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Não deixe nada nem ninguém tirar Deus diante de você. Verdade. O altar a qual foi construído dentro do seu coração, não deixem quebrar. Verdade. Não permita que destrua, irmãos. Verdade. Porque se um dia esse altar for destruído, irmãos, para reconstruir é complicado, irmãos. É complicado para restituir, é complicado. Então não permita, irmãos, deixe o altar oferecendo sacrifícios a Deus continuamente. Todos os dias, irmãos, queime no altar do seu coração, para que o cheiro suave, as intenções subam aos céus e agrade ao nosso Deus, né? E a nossa necessidade, Deus irá suprir, irmão. Não devemos esquentar a nossa mente com essas coisas. Ele irá nos abençoar. Ele vai, se Ele quiser, Ele toca de um ímpio para nos abençoar. Se Ele quiser, Ele abre uma porta para nós sermos abençoados. Ele é o dono de tudo, irmãos. Glória a Deus. Por que vamos nos preocupar com amanhã? Por que, irmãos? Se somos servos e servas de Deus, né? Se Ele supre o seu povo, por que eu vou estar aqui preocupado com amanhã? Não, irmãos. Deus abre a oportunidade para me suprir, para acessar a minha necessidade. Glória a Deus. Então que nós viemos, irmãos, a olhar para Deus continuamente. Amém. Senhor, Tu sabes o que eu preciso. Senhor, Tu sabes da minha necessidade. Está tudo em Tuas mãos. Oh, glória. A minha vida está em Tuas mãos. E é o Senhor que vai me suprir. É o Senhor que vai me conduzir. Glória a Deus. E adorar a Deus, irmãos. Você agora foi chamado para adorar a Deus. Nós vamos trabalhar, vamos decidir a nossa vida nas nossas decisões, vamos nos direcionar, sim,
Mas, irmãos, em tudo, a adoração a Deus tem que estar em primeiro lugar. Glória a Deus. A sua vida com Deus tem que estar em primeiro lugar. Verdade. Se você está trabalhando, ou se está trabalhando ali, mas mentalizando, Senhor, eu te adoro, Senhor. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Se eu estou aqui ganhando o pão de cada dia, é porque o Senhor abriu a porta. Verdade. E eu sou grato ao Senhor por esta bênção em minha vida. Então, a nossa vida, irmãos, tem que estar constantemente agradando a Deus. É que o apóstolo Paulo diz: em tudo dá graça. Dá graça em tudo. Tudo dá graça. E como nós vamos dar graça em tudo se o nosso coração não estiver cheio de Deus, irmãos? Não tem como, irmãos. Vamos sempre murmurar, vamos sempre achar ruim. Não, irmãos, se nosso coração estiver cheio de Deus, na dificuldade nós vamos dar graça. Na alegria nós vamos dar graça. Aleluia, Jesus. Quando as bênçãos não vêm, nós vamos agradecer a Deus. Glória também. Quando as bênçãos derramadas, nós agradecemos a Deus. Deus escolhe um pastor simples para ser profeta. Então isso nos diz o quê? Que todos nós somos instrumentos de Deus, irmãos. Aqui ele escolhe um homem lá no campo, que cuida suas ovelhas, planta figo, para ser um homem, para profetizar sobre a nação. Então ninguém, no povo de Deus, ninguém é incapaz. Todos nós temos capacidade, porque o mesmo Espírito está sobre nós, irmãos. Então todos nós fomos chamados por Deus, e Ele capacita quem Ele quer. A mensagem foi dirigida ao povo de Deus. Irmãos, quando Deus vier com uma advertência, Deus não vai advertir seu vizinho, seu amigo, seu parente, não. Ele vai vir direto em você. Verdade. Ele vai vir, advertir a você. É você que é o povo dele. É você que é dele, irmãos. O pai zela do seu filho. O pai corrige, é o filho. O pai vai corrigir uma pessoa que não conhece? Não, o pai corrige, é seu filho. Coloca nos trilhos, é seu filho. Então, ali neste momento, nesse contexto aqui, a advertência foi para o povo de Deus. Israel vivia em prosperidade externa, mas em decadência espiritual. Não permita que nada externo, irmãos, venha afetar sua vida com Deus. Não permita. Nós podemos de hoje para amanhã ficar rico. Podemos sim. Deus é dono do ouro e da prata. Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser abençoar, Ele abençoa. Mas não deixe estas bênçãos afligir o teu coração. Verdade. Não permita que teu coração seja direcionado para outra direção. Não, irmãos. Nosso coração é de Deus. Aleluia. Apesar de ser rico, eu adoro a Deus. A minha vida espiritual está firme. Firme com Deus. A voz de Deus é comparada ao rugir de um leão, sinal de autoridade e julgamento. Deus fala, irmãos. Deus fala, E quando ouvimos a voz do Senhor, devemos nos prostrar, porque a voz dele tem autoridade. A voz dele vem como julgamento. Então, quando ouvimos a voz do Senhor, alegramos sim, porque o Senhor está falando conosco, mas também olhamos para a nossa vida para consertar alguma falha, algum erro também, O juízo alcançaria até os lugares mais férteis, como o Monte Carmelo. Quando a mão de Deus vem, irmãos, nada fica de pé, irmãos. Quando o juízo de Deus vem, nada segura a mão de Deus, irmãos. Então, irmãos, tome cuidado, irmãos. Tome cuidado, para que você não possa ser uma maldição, irmãos. Tome cuidado. Nós temos família, nós temos parentes, temos amigos, irmãos. Nós devemos nos direcionar como bênção. Como bênção, irmãos. Porque quando Deus abençoa você, Ele abençoa aqueles que estão ao seu redor. Mas também, irmãos, devemos prestar atenção que quando Deus desce a mão, Ele vai descer a mão sobre todos. Lembra de Davi? O que foi que Davi fez? Ele pegou uma mulher que não era dele, ele traiu a confiança de Deus. Deus abençoou, Deus perdoou, sim, mas a consequência veio sobre a família, irmãos. A tragédia que foi, o irmão matou o outro, o irmão estupou a irmã, foi uma tragédia. Então por quê? Porque aquele homem saiu dos trilhos.
Aquele homem olhou para aquilo que não era dele. E a mão de Deus veio, que feriu Davi e feriu sua família, destruiu a família. Então nós devemos, estar atentos, irmãos, para ser bênçãos. Se tu tomou uma decisão de servir ao Senhor, sirva o Senhor, viva para Ele, irmãos. Use a sua vida para ser canal de bênção para outros, irmãos. Abençoar outros. Né? É isso que nós devemos nos colocar agora. Somos servos de Deus. Amém. Somos diferentes. Não vivemos mais de acordo com os direcionamentos deste mundo. Não, temos as bênçãos de Deus e vivemos nas bênçãos do Senhor. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe. Amém. Glória a Deus.